Graça e paz, queridos. Tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de introdução a missões do Seminário Teológico Carisma. E nesta aula nós vamos conversar um pouquinho a respeito de vocação e chamado. Estamos falando a respeito de missões, da missão de Deus. E é muito comum, eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Eu tenho um chamado missionário. Será que isso realmente existe? Como funciona essa questão da vocação e do chamado missionário? Quando se fala em missões, um dos problemas mais complexos é a questão de um chamamento missionário. Será que eu tenho um chamado missionário? Vamos descobrir isso nessa aula, ok? Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da vocação de Deus. Existem 4 características dessa vocação. A vocação de Deus ela é pessoal, ela é intransferível, ela é incontestável e ela é comunitária. Por que o chamado, a vocação de Deus ele é pessoal? Porque Deus chama pessoas e não coisas. Deus chama pessoas e não instituições. Deus chama a gente. E nós já podemos notar ao longo da história e de toda a Bíblia, Deus sempre chamando homens e mulheres para um propósito determinado. Quando Deus chama seus filhos, Ele lança no coração uma profunda convicção de propósito. Você tem certeza que você nasceu para fazer aquilo. E a busca por estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa é constante na vida de um vocacionado. E claro, Deus deseja que também estejamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E Ele mesmo nos ajuda nesse processo. Então, a vocação ela é pessoal, é para uma pessoa específica. A vocação de Deus também é intransferível, porque o propósito de Deus é único e personalizado. A vocação de Deus eu não posso transferir para o meu amigo, para o meu irmão, para o meu pastor. A vocação que Deus deu a mim, ela é personalizada a mim. Então nós não podemos terceirizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para ser feito, porque foi personalizado para você, né? A vocação não é um projeto, mas ela é um estilo de vida. Quando nós somos vocacionados por Deus, nós não acrescentamos na nossa vida mais um projeto, não. A vocação de Deus é um estilo de vida, se torna a nossa vida. Nós não nos vemos fazendo outra coisa a não ser aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Então não é uma parte da nossa vida, é a nossa vida toda. Toda a nossa vida, todos os nossos projetos, toda a vivência da nossa família, todos os nossos sonhos circulam em torno daquilo para que fomos vocacionados a fazer. Então não se baseia numa lista de tarefas, mas é um relacionamento único, pessoal e intransferível com o Pai. A vocação de Deus também é incontestável. Por quê? Porque a voz de Deus é absurdamente clara. Quando Ele nos chama, Ele produz em nosso coração profunda convicção. E quando estamos fora do propósito desse chamamento, nós temos em nosso coração um incômodo, gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus, por estarmos longe do propósito ao qual deveríamos estar. A vocação, ela é incontestável. A voz de Deus é clara. A Bíblia fala que a sua voz é comparada ao som de muitas águas. Apocalipse 1,15 vai dizer isso, que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Você já foi ao litoral, à praia, e você já parou por um instante em frente do mar e começou a ouvir aquele som que em mim mesmo produz um nível de relaxamento, de paz, de tranquilidade, porque é o som das muitas águas. E é isso que a palavra de Deus compara a voz do Senhor. Esse som inconfundível, impetuoso, mas ao mesmo tempo um som que nos traz paz, que nos traz conforto. Então, a vocação ela é incontestável, por isso você sabe que Deus está te chamando para um determinado propósito. A palavra de Deus também compara a voz do Senhor como ao trovão, né? Então, Deus sempre se faz ouvir. Ele sempre se faz ouvir. Não tem como você, nascido de novo,
cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não ouvir a voz de Deus. Ele se faz ouvir. E quando Deus chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo. E tudo mais só ganha sentido quando estamos fazendo isso. Nada mais tem sentido na vida de um vocacionado do que seguir ao chamamento, seguir ao chamado, seguir a voz do Senhor. Por isso a vocação ela é incontestável. E por fim, a vocação de Deus ela é comunitária. Por quê? Porque ninguém é chamado por Deus para cumprir a missão individualmente. Esse é um chamado para toda a igreja. A vocação é um chamado ao ajuntamento e à comunhão para o cumprimento da missão. O maior testemunho da igreja na terra não é medido por sua capacidade técnica e estratégica, mas pela forma como nós amamos e trabalhamos juntos. Por quê, gente? Porque ele é comunitário. Justamente porque quando Deus chama uma pessoa, um indivíduo, ele não vai sozinho. Existe toda uma igreja local que abraça essa causa e o envia. É um chamado para toda a igreja, portanto. E cada pessoa desenvolvendo a sua tarefa nessa grande missão. Mas é um chamado comunitário. 2 elementos não podem faltar na caminhada dos que são chamados por Deus: discernimento para saber o próximo passo e perseverança para jamais desistir. Esses 2 elementos, aqueles que são vocacionados por Deus para determinada obra, não podem deixar de existir. Discernimento, porque Deus sempre revela um passo após o outro. Deus nunca revela a totalidade da sua vida, Deus nunca traz uma revelação completa. Ele vai revelando qual é o próximo passo, para onde você deve ir, o que você deseja fazer, como você deve se preparar. O Senhor revela um passo de cada vez. E também perseverança para nunca desistir, porque não vai ser fácil. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente imagina, né? Do jeito que a gente pensa. Normalmente Deus nos conta o final da história, né? Nos dá uma promessa, mas tem todo um trajeto no meio, então precisamos de perseverança e discernimento. Bom, vocacionados para Deus. Chamado e vocação são termos similares na palavra de Deus e derivam de uma única palavra. É uma expressão, kalel, que indica chamar ou convocar. Na palavra de Deus, todos os discípulos de Cristo foram chamados por Cristo. Eles foram convocados para seguirem a Jesus. E em todo o Novo Testamento, nós vemos que Deus chama para muitos propósitos. Por exemplo, Ele nos chama para a salvação. Vamos ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha só, nós fomos vocacionados para a salvação. E aí Pedro está dizendo, confirme a sua vocação e a sua eleição. Nós somos eleitos de Deus para a salvação. Nós também somos chamados para a liberdade, conforme Gálatas 5,13. Abra sua Bíblia comigo, vamos conferir esse texto. Gálatas 5, versículo 13. Fomos chamados para a liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele também nos chama para sermos de Jesus Cristo e também nos convida, nos chama para as bodas do Cordeiro. Todo chamado se dá segundo o seu propósito. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em cada chamado, em cada vocação, Deus tem um propósito próprio, o propósito dele para ser cumprido em nossa vida. E nós somos encorajados a permanecer firmes nesse chamado, conforme 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20 nos diz. 1 Coríntios, capítulo 7,
versículo 20. Diz assim: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Nós também precisamos andar de forma digna da vossa vocação. Permanecer nessa vocação e andar de forma digna, conforme Efésios capítulo 4, versículo 1 nos orienta. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Andar de forma digna dessa vocação e vivê-la junto com outros igualmente chamados. Efésios 4:4 vai nos dizer: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, a gente não vive isolado no nosso chamado, na nossa vocação, no nosso propósito. Nós vivemos juntos com aqueles que também têm uma vocação e um chamado, né? E o chamado de Deus não é uma prerrogativa no Novo Testamento. Deus, ao longo de toda a história, chamou o seu povo para o seu propósito. Um exemplo disso é o que nós já vimos durante essa matéria a respeito da nação de Israel. Israel foi chamado para ser bênção entre todas as nações. Israel foi chamada para anunciar a salvação e a glória do Senhor entre todas as nações. Em Isaías, o Senhor fala sobre todos os que são chamados pelo meu nome. Ele usa essa expressão maravilhosa e também menciona que esses foram criados para a minha glória. Isaías 43, versículo 7. Vamos ver juntos. Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versículo 7. Vamos ver o que diz esse texto. Olha lá. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, que formei e fiz. Olha que gloriosa essa palavra. Nós somos chamados pelo seu nome. Todos os redimidos são, portanto, chamados por Deus e para Deus. Repetindo, todos os redimidos são, portanto, chamados por Deus e para Deus. Ok? A origem do chamado não está no homem, não está na igreja, mas a origem do chamado está no próprio Deus. E a finalidade do chamado não é puramente servir aos homens ou à igreja, mas servir a Deus. E como servimos a Deus? Servindo também à igreja, servindo também a homens, né? Pedro deixa claro o chamado da igreja quando afirma: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2,9 esse texto. Nós estamos em Cristo porque Ele nos chamou das trevas e nós atendemos esse chamado, a essa vocação. Vou contar a história de uma missionária que disse uma frase que impactou então todo o sistema missionário, né? Impactou não somente o sistema missionário, mas também toda a Igreja de Jesus. Por volta de 1940, Deus levantou uma mulher na América do Norte para servir a Cristo na região amazônica. Solteira e inexperiente, ela iniciou seu trabalho na Colômbia, vindo anos depois a adentrar na Amazônia brasileira a fim de evangelizar um rio chamado Içana. O seu nome é Sophia Miller, missionária da missão Novas Tribos. Deus lhe deu forças e ela percorreu aquele rio durante décadas. Evangelizou as etnias Banauá e Curipaco, além de traduzir o Novo Testamento para a língua Curipaco. Como usava todo o seu tempo para o evangelismo, boa parte do trabalho de tradução era feito enquanto viajava durante as noites. Tive o privilégio de conhecer 2 indígenas que remaram para essa missionária no alto do Rio Negro, e ambos atestaram a sua ousadia na pregação do Evangelho. Sophia Miller faleceu em 1997, deixando milhares de indígenas evangelizados pela palavra de Deus.
Antes de seu falecimento, ela foi entrevistada por um jornal cristão e perguntaram-lhe como foi o seu chamado. Ela respondeu: eu jamais tive um chamado. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Mesmo tendo sido vocacionada por Deus para o ministério missionário, ao qual serviu fielmente durante décadas, ela usou essa oportunidade para desmistificar a ideia de que apenas aqueles que receberam um chamado ministerial específico devem servir ao Senhor, seja na obra missionária ou em qualquer outro lugar. E essa frase revolucionou realmente o movimento ou a visão missionária da igreja, né? Ela fala: eu não tive um chamado, eu ouvi uma ordem e obedeci. E na minha obediência estou aqui, servindo ao Senhor, né? Neste lugar onde Ele me colocou. Assim, a Igreja de Cristo é toda chamada, toda a Igreja de Cristo ela é vocacionada para a salvação, para a santidade, para a comunhão e para a missão. Nesse sentido, todos os remidos de Cristo são vocacionados. Todos nós fomos chamados para a salvação, para a santidade, para a comunhão e para completar a missão. Não existimos de forma aleatória, ninguém nasceu e vive nessa terra de forma despropositada. Todos nós temos um propósito. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para fazer a diferença. Nós fomos chamados, nós somos a geração eleita, nós somos a Igreja de Cristo para um propósito, para ser sal, para ser luz e cumprir o chamado do Pai. E dentre todas as nossas vocações, dentre todas essas vocações que eu falei para você, a maior delas é glorificar a Deus. Vamos ler juntos Romanos 16, versículos 25 a 27. Romanos capítulo 16, nós vamos ler do 25 ao 27. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. Romanos 16, 25 ao 27. Vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós somos convocados, vocacionados para glorificar a Deus. Se olharmos a palavra de forma ampla, nós possivelmente, né, nós vamos ver as convicções mais enfáticas resumida em 3, né, que é amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Este é o nosso propósito e essa é a nossa missão. Você e eu, nós nascemos em Cristo com o propósito de servi-lo, sendo sal e luz aonde estivermos. Assim, a evangelização, o plantio de igreja, encorajamento dos crentes, serviço social, ensino da palavra são responsabilidade de um grupo seleto de pastores, líderes, professores. Não, é uma responsabilidade de toda a igreja. Se você é um discípulo de Cristo, você já está convocado para servi-lo com tudo que você é, com tudo que você tem, com as suas forças, suas competências, suas oportunidades, seu emprego, inteligência, seus relacionamentos, suas finanças, sua família, tudo está sendo convocado pelo próprio Deus para servi-lo, para glorificá-lo. Cada caminhada é única e a sua rede de relacionamentos, a sua rede de amigos, só você tem, né? Ninguém tem os mesmos amigos que você. Ninguém passará pelos mesmos lugares que você. Ou seja, é na trajetória da sua vida que Deus te chama para cumprir a sua missão. Deus deseja que você o sirva na trajetória da sua vida, porque ninguém tem os mesmos amigos, ninguém vai passar pelos mesmos lugares, nos mesmos momentos que você e encontrar as mesmas pessoas. Então, cada um de nós temos que obedecer a esse chamado. Não é preciso
ser chamado para o pastoreio, para o pastorado, né? Ou ser enviado como um missionário para que isso aconteça. Não, é preciso apenas que você ouça uma ordem e obedeça. Ide, né? Ou indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Não é preciso títulos, nem posição de liderança alguma, né? O sinal que Deus tem um propósito na sua vida é tê-lo salvo em Cristo Jesus. Este é o sinal que Deus tem um propósito na sua vida, ter salvado você, ter redimido você. Se você ama e segue a Cristo, portanto, você é vocacionado para os propósitos de Deus. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos vocacionados por Deus para uma missão específica. Por exemplo, ao longo da história, Deus chamou várias pessoas para algumas funções específicas e determinadas, ou seja, o fato de todos os redimidos serem chamados para o propósito de Deus não isenta o Senhor de chamar alguns para funções específicas. Todos somos chamados para esse propósito, todos temos uma ordem a obedecer, ide, né? Mas Deus também tem algumas funções específicas dentro deste propósito. Por exemplo, ele chamou Abraão para sair da sua terra e para ser o pai de uma grande nação. Deus chamou Moisés para conduzir o povo por 4 décadas de provações e bênçãos. Deus chamou Josué para conquistar uma terra que ele havia prometido. Deus chamou Davi para ser rei sobre o seu povo. Deus chamou Samuel quando ele ainda era menino para servir ao Altíssimo. Ele chamou Jeremias para ser profeta em tempos de crise. Ele chamou Jonas para ir, mas ele não desejava ir, né? Para ir onde ele não desejava. Deus chamou Maria para ser mãe de Jesus, o Salvador. Deus chamou os discípulos para deixarem as redes e o trabalho e se tornarem pescadores de homens. Ele chamou Barnabé e Paulo para evangelizar os gentios. E também chamou Timóteo para pregar a palavra. É claro na palavra de Deus a vocação ao ministério para o desempenho de uma função específica no reino. Mas esse chamado específico ele se baseia nos dons que Cristo distribuiu para a igreja, para que ela seja edificada, né? Cristo distribuiu dons à igreja para que ela cumpra a sua missão e para que ela edifique-se a si mesmo, né? Então esses dons são específicos e funcionais. Você talvez já teve ou ainda vai ter uma matéria chamada Dons Ministeriais, onde você vai ver profundamente a respeito desses dons que Cristo distribuiu à sua igreja para funções específicas. Esses dons e ministérios não estão ligados a uma posição de status ou de superioridade na igreja, não. Quem utiliza a sua função ministerial como ponte para se destacar ou se impor, não está compreendendo o verdadeiro significado da vocação bíblica. É justamente o contrário, gente. Aqueles que são chamados para uma função específica estão sendo chamados para servir prioritariamente e inevitavelmente, né? Por exemplo, Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, está lá em Romanos 1:1, expressando que ele é servo de Cristo em primeiro lugar, né? Mas ele tem um chamado ministerial específico, que é ser apóstolo. Esse é o chamado de Paulo. Ele afirma ser servo. Essa palavra servo é a palavra doulos no grego, que significa um escravo comprado pelo sangue do cordeiro, liberto das cadeias do pecado e da morte, e apesar de ser livre, ele se torna cativo pelo Senhor que o libertou. Escravo por opção, né? Servo, escravo por opção. Então estou para sempre cativo, preso nos laços, né, de amor e no propósito desse Deus que me chamou, que me libertou. Então, Paulo afirma também que ele é chamado para ser apóstolo, demonstrando que alguns servos podem ser chamados ao ministério, porém não existem verdadeiros ministros que não sejam primeiramente servos, tá? Então não é uma ordem de hierarquia dentro da igreja, mas é uma ordem de serviço. Existem chamados específicos para cada pessoa. Bom, uma coisa importante que nós precisamos
é entender a respeito do chamado é que o chamado ele é funcional e não geográfico. Grave isso, anote isso no seu caderno. O chamado ele é funcional e não geográfico. O que significa? Muitas vezes a gente pergunta, né, para as pessoas: você tem um chamado missionário? Para onde? Né? Eu já ouvi algumas pessoas usarem essa expressão: para onde é o seu chamado? Né? Para onde Deus o chamou? Aí a pessoa responde: eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para a Índia, né? O que eu preciso que nós entendamos nessa aula é que o chamado de Deus ele é funcional e não geográfico. É certo que Deus nos direciona especificamente para lugares diferentes em diferentes momentos da vida, mas isso não é a vocação. Vocação é o que faremos e não para onde iremos, ok? Vocação é o que faremos e não para onde iremos. Porque o que nós faremos, nós sempre faremos, né? Aonde iremos pode mudar. Hoje Deus pode ter um direcionamento para um local na sua vida. Amanhã para outro completamente diferente. Mas a questão importante aqui, o direcionamento geográfico de Deus pode mudar, mas a função não. Por exemplo, uma pessoa que foi chamada para ser pastor, ele vai pastorear aqui, e se for para a China ele vai continuar pastoreando, e se for para o outro lado da rua ele vai continuar pastoreando, porque esse é um chamado funcional. Então a vocação, ela é funcional, o chamado é funcional e não geográfico, tá? Os plantadores de igreja, por exemplo, podem ser colocados em qualquer lugar do mundo. O que eles vão fazer? Eles vão plantar a igreja. Os mestres podem se colocar em qualquer lugar do mundo. O que eles vão fazer? Eles vão ensinar. Por quê? Porque é funcional. O que Deus te chamou para fazer, você fará em qualquer lugar. Por exemplo, José, né, na Bíblia. José foi chamado para governar. Ele tinha uma unção, uma vocação para o governo. E foi isso que aconteceu durante toda a sua vida. Né? A gente vê toda a trajetória da sua vida, até mesmo numa prisão, num palácio, ele governou, né? Na prisão ele governou e depois ele chega ali para governar toda a nação. Então, o chamado ele é funcional e não geográfico. Quem nós somos e o que nós faremos, o nosso chamado ministerial em Cristo é mais determinante para o nosso ministério do que para onde iremos. Então, gente, não existe na palavra uma vocação geográfica para a China, para a Índia, para o Japão, ou mesmo étnica, para os indígenas, para os africanos ou para o asiático. Mas existe na palavra a vocação funcional. E aí Deus pega algumas pessoas que têm uma vocação funcional e envia elas para determinados grupos de pessoas. Por exemplo, Paulo e Barnabé Paulo, né? Vai para os gentios, né? E a igreja aqui vai enviar Paulo e Barnabé. Mas isso é temporário. A geografia é temporária. O que encontramos na palavra associado aos lugares são os direcionamentos geográficos para aqueles a quem ele envia. E tais direcionamentos podem mudar. Hoje estou aqui no Brasil, mas eu não tenho certeza que daqui a 5 anos ou o ano que vem estarei aqui. Eu fui vocacionada por Deus para um propósito e esse propósito eu cumprirei em qualquer lugar desse mundo. Vocês entendem, pessoal? É justamente isso. Por exemplo, Paulo, Deus enviou ele para os gentios, direcionou ele para Antioquia, Chipre, Icônio, Macedônia, Filipos, Jerusalém e diversas outras regiões e cidades. Nessa caminhada, ele também impediu Paulo uma vez de ir, né, para as regiões da Ásia. O Espírito Santo impediu, não, aqui você não vai agora, né? Então, e mais adiante, o próprio Jesus vai direcionar Paulo a Roma. Ou seja, ao ser chamado por Deus para um ministério específico, de acordo com o dom que ele te dá, não se angustie se você não souber para onde será enviado. Seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, Deus que vocacionou também te sustentará. Amém? Então, guarde isso no seu coração. O chamado, a vocação, ela é funcional e não geográfica, tá?
Vamos ver agora um pouquinho a respeito do envio transcultural, para que todas as nações adorem ao Senhor. Nós já vimos que existe um interesse muito grande de Deus em que todas as nações o glorifiquem. E nós temos também dentro, da missão de Deus um chamado, um envio transcultural, ou seja, pegar uma pessoa vocacionada de um lugar e levá-la a outro país, a outra cultura, né? E a palavra de Deus está repleta de ênfases transculturais por causa do desejo de Deus de ser adorado por todos os povos da terra, tá? Então nós vemos lá, por exemplo, em Salmos, textos que expressam o desejo de Deus ser adorado além das fronteiras por todos os povos. Diz lá em Salmo 96:3, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou sua justiça perante os olhos das nações, está lá em Salmo 98, versículo 2. Reina o Senhor, tremam os povos, celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Salmo 99, de 1 a 3. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Salmo 108, 3. E louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. Salmo 117, 1. Existe um desejo de Deus de ser adorado em todas as nações. Então é legítimo quando acontece que os vocacionados por Deus para uma missão específica, no caso aqui, de pregar a palavra de Deus, eles sejam enviados para culturas diferentes, para nações diferentes e povos diferentes. O templo de Deus, construído por Salomão, representava a presença de Deus no meio do seu povo. E Israel entendia que essa presença, o templo, era a garantia de que Deus estaria com eles, Então existia uma conotação nacionalista para o povo. Deus está aqui porque agora nós temos esse templo. Deus está habitando nesse templo. Porém, no dia que o templo ficou pronto, o rei Salomão vai fazer uma oração inaugural e ele vai fazer uma oração missionária. Está lá em 1 Reis 8, do 41 a 43, que diz assim: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome. Salomão está consagrando esse templo ao Senhor e ele está dizendo que não é somente para a nação de Israel, mas ele entendia o desejo que batia forte no coração de Deus de ser conhecido pelos povos mais remotos da terra. Amém, queridos? Então, é imperativo que a Igreja de Cristo ao longo da história vá por todas as nações testemunhando e proclamando o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E em diversos lugares onde a igreja não consegue ir como comunidade, deverá enviar alguns ou algum para essa missão. É o caso dos missionários que são enviados, ok? O chamado de Paulo, por exemplo, era para ser apóstolo e a sua prioridade ministerial se encontra onde Cristo ainda não foi anunciado. Está lá em Romanos 15, 20, essa expressão que Paulo usa: eu tenho um chamado para anunciar onde Cristo não foi anunciado, anunciar Cristo aonde ele não havia ainda sido anunciado, Isso pode ser perto ou longe, E está expressando muito bem o desejo de Deus de ser conhecido entre todas as nações, o envio de servos, para que o nome de Jesus seja anunciado em toda parte. Agora, o perfil do missionário transcultural, aquele que vai para outra cultura, para outra nação, exige um preparo específico. Muitas pessoas podem falar assim: mas eu conheço pessoas que foram para outros países sem saber falar inglês, sem nenhum tipo de preparo, e Deus usa sim, existem alguns casos assim, mas lidar com outra língua, com outra cultura, com outro mundo, com outro contexto, impõe sobre o missionário uma forte demanda de adaptação pessoal e necessidade de transpor barreiras comunicacionais.
Se ele vai para uma outra nação, provavelmente não é a mesma língua, né? Então existe a barreira da língua, dos costumes, né, da cultura. E, gente, já vi missionário voltar desesperado, assustado, porque não se adaptou, não tinha o preparo necessário. Quando nós estamos falando de missionários transculturais, nós estamos falando de uma necessidade de um preparo específico e muito bem feito. A professora Francis Popovic, missionária tradutora do Novo Testamento para a língua Maxakali, dizia uma frase que eu gosto muito: Deus usa tudo aquilo que aprendemos. Deus usa tudo aquilo que aprendemos. Portanto, é preciso aprender tudo o que for possível para a gente se preparar bem para que o nome de Deus seja espalhado por todas as nações. Amém? Se você tem convicção que Deus chamou você para um ministério, busque no Senhor o discernimento para o próximo passo, né? Vá se capacitar, vá se especializar, ofereça-se para cooperar nas necessidades ministeriais da sua igreja local, nos contextos de trabalho para o qual você está, para onde você está sendo dirigido, né? E busque mesmo com alegria esse crescimento. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso na próxima aula, mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês: Deus usa tudo aquilo que aprendemos. Nada que você aprendeu na sua vida será desperdiçado.